7 horas mais 40 minutos. Confira os destaques desta quarta-feira. Violência em Jacareí. Um homem matou a companheira com ao menos um golpe de machado em uma casa no bairro Parque dos Sinos, aqui na cidade. Ana Lúcia Ferreira, o seu destaque. E a Prefeitura de São José dos Campos deve dar o pontapé inicial no projeto para a concessão do parque da cidade. E o destaque esportivo é seu, Jairo Fortes. Público de 45 mil tricolores presente para receber Daniel Alves no Morumbi. E mais, Taubaté confirma mais um caso de morte causada por gripe. Agora são 8 mortos pela doença na cidade. E hoje nós teremos como convidado um representante da IDP que participa conosco, o gestor executivo de relacionamento, Roberto Miranda, participa conosco a partir das 8h20. Esses destaques e muito mais você confere agora. Jornal da Mensagem. Oferecimento Farmacom. A Rádio da Diocese abre espaço para a informação. As notícias da sua cidade, do país e do mundo. Começa agora. Jornal da Mensagem. 7 horas mais 42 minutos. Olá, muito bom dia. Está no ar mais uma edição do Jornal da Mensagem. Hoje, dia 7 de agosto de 2019, uma quarta-feira. O jornalismo da Rádio Mensagem tem a coordenação de Dona Eugênio. A mesa de som é de Robson Barros. Bom dia, Robinho. A direção é do padre Luiz Fernando Soares. Jornal da Mensagem. A apresentação, Donizete Eugênio. E você, ouvinte do Jornal da Mensagem, anote o nosso WhatsApp, 974110125. Previsão do tempo. E para começar a quarta-feira, vamos com a previsão do tempo, segundo aí o CPTEC-INPE, que, olha, tá mudando o tempo para melhor, né? Para algumas pessoas que gostam do friozinho, mas outras pessoas gostam do calor, né? A temperatura tá ficando um pouco mais firme, né? Vai aquecer um pouco mais nos próximos dias. Segundo o CPTEC, nesta quarta-feira o tempo já será com sol entre nuvens e com umas temperaturas máximas em gradativa elevação. Para quinta-feira, na sexta e também no sábado, a tendência é de sol e a temperatura sobe em toda a região metropolitana do Vale do Paraíba. Estradas. Atenção, motorista, vamos atualizar informações das estradas. Alô, Ana Lúcia Ferreira, chega mais. Bom dia, Ana. Oi, Doni, bom dia a você, bom dia para todo mundo que nos acompanha aqui pela Rádio Mensagem. Já atentos aqui ao mapa das rodovias que cortam a nossa região, a gente começa pela rodovia Presidente Dutra, com o mapa atualizado neste momento, oferecido aí pela concessionária CCR Nova Dutra. Um destaque para um ponto de lentidão neste momento, para o motorista que passa aqui no sentido Rio-São Paulo, no trecho do Vale do Paraíba, apenas uma dificuldade entre o 138 e 139, sentido São Paulo, altura de São José dos Campos, por excesso de veículos. Segundo a concessionária, não há registros de acidentes graves neste momento. Temos alguns outros pontos de lentidão também na chegada a São Paulo, em Guarulhos, todos eles, mas que são comuns aí para o horário, todos eles no sentido São Paulo. A partir do quilômetro 206, aí segue com alguma dificuldade o motorista na pista expressa no sentido São Paulo. Nas demais rodovias nós temos aí um trânsito mais positivo, também no corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto, com nenhum registro de acidente grave nas últimas horas nas rodovias que cortam a região. Mercado financeiro. 7 horas mais 44 minutos. A Câmara Brasileira da Indústria da Construção, a CIBIC, afirmou ontem que o governo está atrasando o repasse de recursos às construtoras que atuam no Minha Casa Minha Vida. A entidade divulgou que a demora chega a 60 dias e soma quase R$500 milhões em pagamentos apenas na faixa 1 do programa, que atende famílias com renda de até R$1.800. Segundo a companhia, o atraso atinge 500 empresas e 200 mil funcionários. E tudo isso responsável pelas obras em andamento de 900 empreendimentos. Responsável pelos repasses do Ministério do Desenvolvimento Regional, disse em nota que vem cumprindo rigorosamente a destinação de recursos à área de habitação popular.
Esporte. 7 horas mais 45 minutos. Jairo Fortes. Alô, Jairo, bom dia. Bom dia, Doni. Bom dia, Ana Lúcia, Robinho. Tudo bem, amigos? Aqui tudo na Santa Paz e com o Jairo. Graças a Deus, tudo bem e feliz, viu, Doni? Você tá feliz hoje, Muito Jairo? feliz, viu, Doni? Então divida essa felicidade com a gente. Não é qualquer time que leva 45 mil torcedores para receber uma contratação, né, Doni? E é pra isso mesmo, Jairo? Eu acho que sim, viu, Doni? Não é que é um salvador da pátria, não é que vai chegar e vai jogar tudo e fazer São Paulo ser campeão brasileiro. Mas é um jogador que tem história, que tem título, que tem carisma, que é líder, que é São Paulino e que vem, apesar da idade dele, segundo a entrevista dele, com muita vontade de fazer, deixar o nome no time de São Paulo. Excelente contratação, vamos esperar aí o resultado disso aí. Mas São Paulo precisava dar uma mexida, né, Doni? Não podia ficar na mesmice. Empolgou a torcida foi ao estádio, aí 45 mil pessoas para recepcioná-lo. E vamos ver, já pediu até para jogar domingo, né, no sábado, né, contra o Santos, mas não é condição de jogar, chegando agora. Mas é uma grande contratação, independente da idade, mostrou isso na Copa América. Foi um bom investimento, é caro, mas todo grande investimento, se souber trabalhar com ele, com um jogador que tem nome, como o Daniel, tem retorno, né, Tony? Então só ontem para ver o Daniel Alves deu mais ou menos 225 mil reais? 225 mil reais, fora as camisas que estão sendo vendidas, disparou as camisas nas lojas a um preço médio de 265 reais cada camisa. É saber trabalhar no marketing, né, que o retorno vem. É um grande jogador, vamos ver aí em que posição que ele vai jogar, se vai jogar no meio, no lateral. Trouxe mais um outro lateral, o Ranfran também. O São Paulo está se reforçando, está esperando uma única competição. É uma boa atacada do São Paulo, do Raí, vamos esperar os resultados. Alguns críticos questionam se o Daniel vai dar liga no São Paulo. Vamos esperar para ver. Que chega a bola, ele sabe jogar, claro que veio para um time que tem bons jogadores. Vamos esperar aí o resultado final disso aí, né, Doni? É verdade, Vijar. É tudo uma incógnita, mas uma coisa a gente tem certeza, que o São Paulo mexeu com a atmosfera tanto do Morumbi e a atmosfera do futebol brasileiro se mexeu, hein? Ah, sim, com certeza, né? Foi uma atacada, não na mesma proporção, mas muito parecido com o Inter trouxe o Ronaldo, né? Lembra que eu trouxe o Ronaldo? O Inter veio, o Ronaldo fora de forma. Não estou comparando jogadores, veja bem, estou comparando jogadas e marketing das equipes. Trouxe muito dinheiro para o Corinthians, Ronaldo fez grande campeonato lá, apesar de estar gordinho, mas é um grande craque, né? Longe de contestar isso. É outra jogada de marketing, vamos ver aí, né, Doni, como é que vai acontecer. Eu acredito muito num bom resultado na vinda do Daniel Alves, viu, Doni? Não, com certeza, mexeu com a atmosfera do futebol, até mesmo o São Paulino estava meio borocochô, né, meio desacreditado, e ontem levando 45 mil torcedores aí à noite, olha, foi muita coisa, eu achei, viu, Jairo? Numa terça-feira, né, Doni? Também achei. Mas estava lá presente, foi uma bela festa, deu uma entrevista antes, foi bastante questionado pela imprensa, muito tranquilo, respondeu as perguntas dele, e depois foi a festa dentro do campo, apresentando a torcida. Então, ali falando agora de futebol, hoje é quarta-feira, nós temos Copa do Brasil, quarta de final dos jogos de ida, tem Cruzeiro Internacional. O Mano deu uma entrevista semana que o jogo, depois do Atlético, na derrota do Atlético, chegou a colocar o cargo à disposição da diretoria, mas a diretoria não aceitou, não é hora de trocar técnico, está em cima da hora. O Cruzeiro vai tentar salvar o ano nessa Copa do Brasil, um jogo complicado hoje, recebe o Internacional de Porto Alegre. É complicadíssimo, porque o Internacional faz uma bela campanha e o Cruzeiro, há 17 partidas sem vencer, né, Doni? Então, o Cruzeiro acabou perdendo a grande oportunidade, viu, Jairo? O Cruzeiro é um time interessante, com o Mano aí fazendo um bom trabalho, mas parece que desandou, né? Começou pela crise da diretoria, né? Agora, depois da declaração que o Fred deu, que não entende o que o comando quer com ele, não era hora de falar isso, começa a criar atrito, começa a criar um ambiente ruim, e esse ambiente, Doni, acaba refletindo dentro do campo, não é isso? O que está acontecendo no Cruzeiro, ele não consegue ganhar, não consegue vencer, é outro campeonato, é outra estimulação, é um mata-mata, talvez o Cruzeiro está muito mais focado, com muito mais vontade no jogo de hoje, mas o Inter também eliminou o Palmeiras, é uma equipe bem arrumadinha com o Dair lá, foi no grande campeonato brasileiro aí. Vamos guardar esse jogo de hoje à noite, às 21h30 no Mineirão, Doni, o que vai acontecer. O outro confronto da Copa Brasil vai acontecer na próxima semana, que é o Grêmio e Atlético também, às 21h30 na Arena do Grêmio. O Renato cita o mata-mata e diz que o Grêmio não tem obrigação no Brasileirão, porque o Grêmio está no mata-mata do Copa do Brasil e Libertadores. Eu acho que é pouco para o Renato pensar assim, eu acho que deveria dar um pouquinho mais de atenção também para o Brasileirão, você não acha, Lani? O Grêmio é time para entrar em todas as competições buscando o título, né? E o Renato é muito sábio, né? Porque ele diz, o Grêmio não tem elenco, né? O Grêmio tem um time, mas não tem elenco, né? Não tem qualidade e nem em quantidade, né? Não tem. Não acontece com o Palmeiras, por exemplo, né?
Mas o Grêmio deixou bem claro, como deixou o Cruzeiro, que as prioridades dele é a Copa do Brasil. O Grêmio ainda tem a Libertadores aí, vai disputar. Outro jogo que acontece hoje, Doni, jogo atrasado, é o 19h15 em Itaquera. O Corinthians recebe o Goiás, é um jogo que aconteceu lá na 7ª rodada, que foi adiado. Se o Corinthians vencer, Doni, pra você ter uma ideia, ele sai da 7ª colocação para a 5ª colocada, ultrapassa São Paulo, vai lá para a zona Libertadores. O Goiás sofreu uma piedosa goleada do Santos na Vila esse final de semana, vem mordido, não vem morto não, Vidoni, vem para tentar recuperar, porque o Goiás não faz uma campanha, está no meio da tabela ali, em 12º, mas eu acho que o Corinthians é favorito do jogo em Itaquera e tendo a chance de avançar para o Grupo Libertadores, né, Doni? Ah, com certeza, tem todas as condições para poder ir avançar um pouco mais. Sabe quem está acompanhando o jornal agora de manhã em São José, o Jair? Sim. Lá na Prefeitura de São José, o pessoal da Coplac, né? O pessoal da Coplac lá ali no Jardim das Indústrias, o pessoal que faz as placas, né, de sinalização em São José dos Campos, está acompanhando o jornal lá, viu? Beleza, um abraço para eles aí. Grande Moacir também está lá. Legal, a gente vai dar umas informações para ele. Copa Sul-Americana, rapidinho, os jogos de ida, ontem, terça-feira, às 21h30. O Independente de virada venceu o Del Valle por 2-1, já no finalzinho do jogo. Hoje, quinta-feira, às 17h, tem Zuriá e Colombo. Campeonato Brasileiro Série B também empolgando, foi a 15ª rodada, às 19h15. O Atlético vem liderando o campeonato, né, aliás, na segunda colocação, perdeu ontem por CRB por 2-1. Às 20h30 o América está lá embaixo na tabela, na última colocação, surpreendeu o CRB por 4-3, grande jogo. O campeonato da Série B, o interessante é que nas primeiras colocações estavam sobe e desce, né? Ninguém fica lá. O Bragantino já estava lá, andou caindo, agora está liderando. Tem rodada ainda para acontecer ainda hoje, quinta, sexta e sábado. Esses 2 jogos foram ontem, né? Mas é um campeonato que está bastante oscilante lá em cima, na ponta da tabela, entre Bragantino, Atlético, Londrina e o Botafogo, também o próprio Curitiba, Doni. Quinta-feira amanhã, às 20h30, tem o Oeste Brasil. E para encerrar, Doni, basquetebol, hoje às 19h30, o São José volta à quadra, jogando no ginásio Antônio Prado Júnior, pelo Campeonato Paulista de Basquete, Paulistano e São José. O time paulistano já venceu 2 partidas, venceu o São João 74-51, o Rio Claro 82-68, e o São José venceu o Corinthians no último sábado por 92-79. O São José que fez boas contratações de basquete e vem forte nesse ano, viu, Doni? Então, Jair, eu estou surpreso, e a surpresa positiva em relação a esses bons resultados do basquete, porque não investiu tanto, né? Não investiu, mas foi buscar os jogadores do Vasco da Gama, né, que interrompeu as atividades no basquete. Mas São José está forte aí, um bom jogo. Vamos ver como é que reage jogando fora hoje, enfrentando o Paulistano, que pode conseguir a sua terceira vitória, já que joga em casa. Mas o basquete não tem muito assim favoritismo de jogos dentro de casa. Eu acho que muitas vezes se equilibra, né? É bem diferente do futebol, no meu modo de ver, viu, Doni? É verdade, não tem muito favorito não, né? Isso, Doni. Ô, Jair, você volta daqui a pouco? Com certeza. Nós voltamos a falar um pouquinho mais de brasileiro, Copa do Brasil. Legal, então. Obrigado, viu, Jairo? Foi cada bola. Você teve no Morumbi ontem, Jairo? Não, Doni, não tive. Ah, é? Tem gente que vai dizer que eu tava... que me viu lá, que eu tava de gorro, gritando o nome do Daniel Alves, mas eu vi pra TV mesmo, viu, Doni? Ah, então tá bom, então. Um abraço pra você. Eu vou assistir quando ele for jogar, isso eu vou. Então tá certo, então um abraço, Jairo. Bom dia. Doni, fiquem Deus. Amém. Obrigado aí pela participação, tá aí o Jairo Fortes, dando aí os detalhes pra gente e em relação ao esporte. E ontem, né, no Morumbi, o São Paulo aí recepcionou o Daniel Alves com 45 mil pessoas, cada um pagou R$5 para entrar no Morumbi para acompanhar essa festa aí dos São Paulinos também. 7h54, falando de festa, a gente lembra de cerveja, né? E um programa Jacareí, Terra da Cerveja, terá diversas atrações neste mês de agosto. E a Ana Lúcia Ferreira que conta pra gente. No mês de agosto, o programa Jacareí Terra da Cerveja, que tem como objetivo atrair empresas, investidores e impulsionar a economia da cidade, estará com força total, segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Serão realizados 3 grandes eventos para fomentar o projeto no município. Nós vamos conversar sobre estes eventos com o secretário de Desenvolvimento Econômico aqui de Jacareí, Carlos Amagai. Secretário, muito obrigada pela gentileza. Qual que é a programação para esse mês de agosto no programa Jacareí Terra da Cerveja? Olá, Ana Lúcia, tudo bem com você? Olá, ouvintes da Rádio Mensagem. Então, Ana Lúcia, como você estava dizendo, nós estamos aí com 3 eventos de cerveja aqui no município de Jacareí. O objetivo nosso é
fazer com que Jacareí seja conhecido como terra da cerveja, né? E dessa forma desenvolver aí a gastronomia da cidade de Jacareí, fazer com que as pessoas da região, inclusive da Grande São Paulo, venham para Jacareí conhecer aqui a nossa cidade e poder degustar cerveja. E para isso nós fizemos agora a abertura, foi na quinta-feira passada, da exposição Jacareí Terra da Cerveja, que está acontecendo no Museu de Antropologia do Vale do Paraíba, no MAVE, né? Isso foi um evento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, junto com a Fundação Cultural de Jacareí. E foi feita a abertura, durante o mês todo vai estar em exposição, né, a história sobre a cerveja e a cerveja em relação a Jacareí, né? Jacareí é uma terra que tem duas grandes cervejarias, hoje a Ambev e a Heineken. Ela é uma das grandes produtoras, se não for a maior produtora de cerveja do Brasil, é uma das maiores que nós temos, né? E para isso nós estamos aí fazendo essa exposição. E também agora, no dia 29, vai acontecer o segundo seminário cervejeiro de Jacareí. Esse é um evento assim mais para as pessoas empreendedoras, as pessoas que estão pensando em montar cervejarias, brewpubs. O ano passado nós demos início a essas conversações, discussões e abrimos o primeiro seminário. Nós vamos agora para o segundo seminário discutir aí a melhor forma, né, desses empreendedores estarem vindo aqui para Jacareí. E já no dia seguinte, nos dias 30, 31 de agosto e 1º de setembro, nós vamos fazer o Festival de Cerveja de Jacareí, já na segunda edição lá na Praça Raul Chaves. Esses os eventos que estão programados agora para agosto, Ana Lúcia. Muito bacana, secretário. A gente percebe aí esse esforço, né, da Secretaria de trazer várias realidades para incentivar o empreendedorismo e também um maior diálogo e aproveitamento também da mão de obra local, né? Principalmente quando a gente fala de cerveja, aproveitando também a cadeia produtiva da cidade de Jacareí. Então, um destaque que está trazendo aqui para a gente o secretário de Desenvolvimento Econômico para os dias 29 de agosto, o segundo seminário cervejeiro de Jacareí, e a tão esperada nos dias 30 e 31 de agosto e 1º de setembro, o Festival da Cerveja de Jacareí, ali na Praça Raul Chaves. O evento contará com a programação para toda a família. As informações estão no site da Prefeitura de Jacareí, lembrando que esses eventos pontuais acontecem então no finalzinho do mês, mas você já pode aí colocar na sua agenda também para salvar essa data. Obrigada, secretário, sucesso aí para vocês, viu? Obrigado, Ana Lúcia, obrigado aí aos ouvintes da Rádio Mensagem. De volta com você no estúdio, Doni. Muito obrigado aí pelas informações. Quem é que não se lembra aí da Donkey Shop, hein? Nos anos 90 em Jacareí tinha a Donkey Shop e naquela oportunidade Jacareí não era nem terra da cerveja naquela oportunidade, né? Mas está faltando aí um up em relação a isso mesmo, né? Há mais eventos para, logicamente, Jacareí trazer esse point para enquadrar como se fosse aí uma cidade turística relacionado à questão econômica também. 7h58, vamos a um breve intervalo e já voltamos com muito mais informação. Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Mensagem. Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8h mais 2 minutos. Muito bom dia. Já chegamos à primeira meia hora de informação nesta quarta-feira, hoje 7 de agosto de 2019. Em momento que a gente destaca manchetes de alguns dos principais jornais que já estão nas principais bancas da sua cidade. O que será que os jornais dizem hoje, hein? Folha de São Paulo. Câmara aprova em 2 turnos o texto base da Previdência.
De Porto Alegre, o Jornal 0 Hora. Reforma da Previdência. Câmara vota destaques ao texto base nesta quarta-feira. Jornal Estado de São Paulo. Sob pressão de agronegócio, o governo tenta mudar a imagem. Jornal Correio Brasiliense. Governadores querem uma PEC paralela da Previdência no Senado. O Estado de Minas. União barra acordo com governadores. Jornal do Brasil. Juros baixos precisam chegar ao consumidor final, que o diz Campos Neto. Diário de Pernambuco. 3 bilhões para garantir a reforma. E o jornal Valor Econômico destaca: ativos da Odebrecht pede perdão de 46% da dívida. Jornal Globo. Câmara aprova texto base da reforma em segundo turno. E os jornais regionais destacam: o Vale. INPE. Novo diretor promete dar prioridade a Bolsonaro. E o Diário de Jacareí destaca: Justiça proíbe pagamento de membros da Jari com valores de multas em Jacareí. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. 8 horas mais 3 minutos e um homem matou a companheira com ao menos um golpe de machado e se matou em seguida em uma casa no bairro Parque dos Sinos. Segundo a Polícia Militar, o homem de 61 anos deixou uma carta de despedida em que disse ter cometido o crime por desconfiar de uma traição da mulher. Parentes do casal disseram que eles estavam juntos há 15 anos. O crime aconteceu na casa em que eles moravam e a PM foi acionada no início da tarde de ontem. A vítima foi golpeada na cabeça e não resistiu aos ferimentos. Após o crime, o homem teria se enforcado. O trecho próximo da casa foi isolado ontem à tarde e a PM atuou no local por volta das 4h30 da tarde. O caso foi registrado no 3º Distrito Policial. Jornal da Mensagem. Seu bairro, sua cidade em destaque. E a ousadia dos criminosos, hein? Criminosos invadiram uma fábrica de vidros e roubaram um cofre da empresa no fim da tarde de ontem em Quiririm, de uma empresa em Quiririm, em Taubaté. De acordo com a Polícia Militar, uma quadrilha encapuçada invadiu o local no fim da tarde e eles conseguiram fugir. Segundo o relato de funcionários da polícia, empregados foram obrigados a ajudar no transporte do cofre até um dos carros usados na fuga. Inicialmente, a polícia informou que os criminosos estavam armados, mas, após obter acesso às imagens do sistema de segurança, não foi possível identificar que os suspeitos estavam com armas. A PM também identificou por meio de câmeras de segurança que 4 homens participaram da ação. Ainda segundo a PM, havia dinheiro no cofre levado, mas a quantia não foi informada. Recentemente a gente teve aquele assalto, aquele roubo, melhor dizendo, no aeroporto de Guarulhos, que levaram mais de 700 quilos de ouro. E foi muito rápido também. Agora, ontem em Taubaté, eles levam um cofre, Levam um cofre, e aparentemente sem armas, e ninguém foi preso até o momento. É a ousadia dos criminosos neste período de crise. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. 8 horas mais 6 minutos e a Justiça determinou a extinção do pagamento de membros da Jari, que é a Junta Administrativa de Recursos e Infrações com valores arrecadados nas multas de trânsito em Jacareí. A decisão foi publicada no Diário no dia 18 de julho e da titular da Vara da Fazenda Pública, Rosângela de Cássia Pires Monteiro. A sentença acolheu integralmente uma ação movida pelo Ministério Público Estadual contra a Prefeitura, que foi no início de 2018. De acordo com o promotor José Luiz Pedinaschi, autor da ação, a prática vinha ocorrendo desde as gestões municipais anteriores, descumprindo proibição do Código de Trânsito Brasileiro e de resoluções do CONTRAN. Na última terça-feira, a administração informou que a ação cabe recurso e a Procuradoria-Geral do município irá recorrer da decisão da Justiça. 8h07, Ana Lúcia Ferreira. Sim, Doninha, a Prefeitura de São José dos Campos vai dar o pontapé no projeto para a concessão do Parque da Cidade. No próximo dia 14, será escolhida a empresa que vai fazer os estudos técnicos e econômicos para a estruturação do projeto e terceirização.
O edital foi aberto em julho e o valor estimado da contratação desta empresa é R$ 190 mil e inclui um estudo técnico ambiental para avaliar a situação atual do parque e um estudo de viabilidade econômica financeira, que servirá para apresentar custos operacionais possíveis de possíveis investimentos, bem como definir com base nos cenários econômicos a viabilidade das propostas. No edital, a Prefeitura de São José justifica a necessidade do projeto de terceirização, alegando falta de recursos financeiros para gerir a estrutura grande aí do Parque da Cidade e justifica também que o modelo tradicional de gestão pública não é suficiente para atender às demandas de infraestrutura, gestão e conservação do Parque da Cidade. Para a administração de São José, a parceria com o setor privado é importante porque é uma forma de captar recursos para o parque, bem como reverter em investimentos e melhorias para o espaço. O contrato com a empresa vencedora será de 1 ano, sendo que o estudo deverá ser apresentado nos 3 primeiros meses. A Prefeitura de São José prevê lançar o edital de concessão logo após a entrega deste estudo, mas não definiu ainda uma data. Durante os 9 meses restantes de contrato, a empresa ficará à disposição da Prefeitura para auxílio técnico. Bom, em relação a essa terceirização do Parque da Cidade, a minha grande preocupação é essa. Ou vai terceirizar na íntegra ou parte dos serviços do Parque da Cidade. Porque se terceirizar o Parque da Cidade na íntegra, na sua totalidade, a empresa vai ter que cobrar para entrar. Imagina você ter que pagar para entrar no Parque da Cidade. Então, porque a empresa vai ter que cobrar para entrar. E esse é, pelo menos, essa grande preocupação. Ou seja, sabemos que tem aí os serviços necessários de manutenção do parque. Será que são esses os serviços que serão terceirizados pela Prefeitura? Ou não? Então precisa esclarecer realmente que parte será terceirizado, porque senão daqui a pouco não vão ter que pagar para entrar no Parque da Cidade, né? Que é justamente ali um dos lugares mais bonitos que eu acho em São José, que é o Parque da Cidade, né? Então será que somente alguns serviços serão terceirizados para manutenção? Porque tem a questão da manutenção, de capina, de higienização, tudo isso custa dinheiro. Mas será que vai ser terceirizado na sua totalidade? Então essa é a grande dúvida que a gente tem, esperamos que isso não ocorra, né? Porque daí não tem sentido você, para passear no parque no finalzinho de semana, ter que pagar aí para poder entrar. Jornal da Mensagem. Seu bairro, sua cidade em destaque. 8h10, Ana Lúcia. Sim, Doni, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico informou que a Feira Livre, que acontece todos os domingos na Avenida Pereira Campos, no Jardim de Dinha, será transferida temporariamente para a Avenida Nicola Capucci, no Cidade Jardim. A mudança começa a valer já a partir do próximo domingo, dia 11, e se faz necessária em virtude das obras de drenagem na região do bairro São João, realizadas pelo SAI. Ainda não há previsão de quanto tempo a feira permanecerá no novo local. O horário de montagem da feira começa a partir das 5 horas da manhã e a desmontagem ocorre por volta de 2 horas da tarde. Os desvios e novos trajetos serão sinalizados por agentes de trânsito da Prefeitura de Jacareí através da Secretaria de Mobilidade Urbana. 8h10 e no último domingo a equipe da Diretoria de Proteção Animal da Secretaria de Meio Ambiente aqui em Jacareí castrou 238 animais entre cães e gatos no Santo Antônio da Boa Vista, ali na Escola Estadual Maria Umbelina. Mais de 3.000 castrações já foram realizadas em Jacareí desde 2018, em mutirões realizados uma vez por mês. As senhas são entregues para as pessoas que fazem cadastro na Diretoria de Proteção Animal. Então é importante, quem quer castrar o seu animal tem que fazer um cadastro na Diretoria de Proteção Animal, que fica na Rua Lamartine de Lamar, hein? A Prefeitura também implanta o chip de identificação em todos os animais cadastrados e também castrados durante a ação. Para participar dos próximos mutirões e retirar a senha, os interessados devem comparecer na Diretoria de Proteção Animal para fazer o RGA, que é aquele Registro Geral Animal, e se informar sobre as próximas datas e locais. Jornal da Mensagem. Seu bairro, sua cidade em destaque. 8h12, vamos a um breve intervalo e já voltamos já com muita informação para você, já com o nosso entrevistado de hoje falando da EDP. Se você tem alguma dúvida, algum questionamento da EDP, hoje é o dia de tirar a sua dúvida. Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem.
Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8 horas mais 15 minutos, 8h15, já recebendo aqui em nossos estúdios, nesta quarta-feira, dia 7 de agosto, o gestor executivo de relacionamento da IDP, o Roberto Miranda, que já está conosco para conversar com o nosso ouvinte privilegiado. Já liberando aqui o nosso WhatsApp também para você, que é o 974110125. E também o 3954-3010 ou 3011, você tem aí alguma pergunta para o Roberto Miranda, gestor executivo de relacionamento da IDP. Roberto, obrigado por estar conosco aqui mais uma vez. Muito bom dia, hein? Bom dia, eu que agradeço a oportunidade aqui de estar falando com vocês, seus ouvintes. Nós aqui agradecemos. Vamos começar então, Roberto, com uma boa notícia, né? Para os clientes da IDP, que são mais de 1 milhão. Tá mais de 1 milhão? 1,9 milhões. Isso é Vale do Paraíba, Grande São Paulo? Vale do Paraíba, o Alto Tietê e Litoral Norte, né? Caraguá e São Sebastião. Estamos falando aí de cliente 1,9, mas de pessoas atendidas em torno de 5 milhões de habitantes. De 5 milhões, né? A gente deu uma informação recentemente, Roberto, de uma revisão tarifária que vai beneficiar esses clientes. Você poderia explicar para a gente como é que vai funcionar e que redução vai ser essa, Roberto? Vamos lá. A cada 4 anos existe uma revisão tarifária por causa da IDP, né? Então a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é o órgão regulador, faz essa revisão avaliando os investimentos que foram feitos, os custos, indicadores e uma série de outros itens para avaliar se o investimento foi prudente, se tem uma saúde financeira adequada, né, o retorno desse investimento para a empresa. E nesse ano, essa revisão aponta, é um valor preliminar ainda, para uma redução em torno de 2,10 na média, para todos os clientes, e menos 3,14% para a grande maioria, ou para 99% dos nossos clientes, que são os clientes residenciais, pequenos comércios, pequenas indústrias, de 3,14%. É preliminar ainda, está ocorrendo uma audiência pública, que vai até setembro, início de setembro, que podem ter contribuições de toda a sociedade, de todas as pessoas, de todas as empresas, de todos os órgãos, para poder verificar se os cálculos são corretos, se aquele valor é aquele mesmo, né? Então, como é preliminar, mas está fechado nessa redução aí de 3,14 aí para... Não, pode ser até uma redução maior ainda. Ou pode ser também um valor diferente, pode nem ser redução talvez. Mas por que disso? Essa revisão vai até setembro. Então ela pega do início lá do ano até setembro. E não foi contabilizado nessa preliminar ainda, né, os meses de julho, agosto e setembro. Então ainda tem informações que estão sendo requisitadas da IDP, tem avaliações ou inspeções dos fiscais da ANEEL na empresa, enfim. Então tem uma série de atividades ainda. E essa consulta pública, onde todo mundo pode olhar lá, verificar os custos, verificar os investimentos todos e opinar, ou ver se algum cálculo não está correto, enfim. Então tem todo esse trâmite ainda para se chegar à tarifa definitiva, que começa a vigorar a partir de 23 de outubro. Essa revisão tarifária ela é feita em 4 anos? A revisão sim. Para a EDP São Paulo. Tem concessionárias que, dependendo do contrato de concessão, tem 3 anos, tem uma diferença aí. Mas para a EDP sim, é de 4 em 4 anos. Acho que muita gente fica com dúvida, Roberto, justamente essa questão da estiagem, se não influencia. Por exemplo, se nós entrarmos em 2020 aí, num período de seca, daqui a pouco, tá faltando água, e aí? Não, é que uma coisa é a tarifa. Eu acho que o que o pessoal confunde um pouco é a bandeira, né?
a bandeira tarifária. Então, assim, não é porque vai ter uma seca que vai ter um aumento na tarifa. A tarifa, ela vai ficar aí por 12 meses, depois tem o reajuste, que não é necessariamente uma revisão. O que ocorre? Outra pergunta também, né, já te adiantando, porque você fala, como é que reduziu, né? Por que reduziu? Que lá em 2013, aí sim, teve uma estiagem, como você estava falando, 13 e 14, na verdade, foram 2 anos bem agressivos, e teve que acionar as termoelétricas, que é uma energia mais cara. Então, para pagar esses valores, foi feito um empréstimo para todas as empresas do Brasil, todas as distribuidoras do Brasil, e vinha sendo pago esses empréstimos pelas distribuidoras. Então, esse valor desse empréstimo, ele fazia parte das revisões dos reajustes tarifários. Como houve antecipação desse pagamento, né, não vai ter mais esse valor na tarifa, por isso a redução. E em relação à estiagem, o que vai acontecer é o seguinte: se não começa a não chover muito, uma parte do pagamento que é feito para essas termoelétricas, hoje ele é compensado pelas bandeiras tarifárias, né, que aí ela pode passar para... Hoje nós estamos em que bandeira hoje? Hoje nós estamos na vermelha patamar 1. Nós estamos falando em R$4 aí de... Então, a vermelha a gente paga um pouquinho a mais, né? Paga um pouco a mais. A cada 100 kW, né? Isso, a cada 100 kW você paga R$4. Né? Então, se você gasta 200 kW, aí não tem a ver com a tarifa. A tarifa vai ser um valor X, que é pelo quilowatt-hora, e esse valor é para pagar essa energia gerada mais caro com acionamento das termoelétricas. Para quando não chegar na revisão tarifária, vir todo esse valor na revisão tarifária. Esse é o que acontece. Na verdade, você vai pagando, de certa forma, né? Essa energia mais cara no decorrer do tempo. Quando tem a revisão tarifária, esse valor já é abatido. Muito bem, se você tem alguma dúvida é só perguntar aí e mandar um WhatsApp para a gente, que é o 97411-0125, para o Roberto Miranda, que é o gestor de relacionamento da IDP, hoje trazendo essa informação sobre a revisão tarifária também para todos nós aí. E nós estamos na bandeira vermelha, tá? Então a bandeira vermelha, para cada 100 kW, a gente paga aí R$4 a mais. Quem é que determina a cor da bandeira, Roberto? Como é que funciona isso? É o regulador, a ANEEL, né? Agência Nacional de Energia Elétrica. O que acontece? Verifica-se que, por exemplo, a baixa nos reservatórios das hidrelétricas, que é uma energia mais barata, né? As outras fontes, eólica, né? E solar ainda, apesar de ter uma participação já bem mais significativa, ainda não consegue suprir essa diferença. Então são acionadas as termoelétricas, que é a gás, carvão, a óleo, que são geradoras mais caras. Então, existindo essa necessidade, o regulador determina qual bandeira começa a vigorar no mês seguinte, ou nos meses seguintes, né? De tal maneira que ele sinaliza, né? Olha, agora a energia que você está consumindo é mais cara, né? Procura economizar aí que o valor vai ser um pouco maior. Então, a termoelétrica é o plano B. É o plano B, é um contingenciamento para que não tenha racionamento, por exemplo, né? Lembra quando nós tivemos o racionamento lá? Então foram criadas foram construídas várias usinas termoelétricas aí para suprir a necessidade do país quando não existe geração hídrica, que é mais barata. Bom, nós já a partir desse ano já não vamos ter mais aquele horário de verão. Para a IDP muda alguma coisa em relação a isso? Não muda nada. Né? Na verdade, assim, o horário de verão era para que o país, né, como um todo, tivesse uma economia de energia. Só que com o decorrer do tempo, passar dos anos aí, os hábitos, costumes mudaram muito, né? Foram se aperfeiçoando também, né? Então, não necessariamente nesse período que você consome mais energia hoje em dia. Hoje em dia tem ar-condicionado ligado durante o dia todo, as empresas têm outro horário de atuação muitas vezes. Então, assim, esse horário não se justifica mais, segundo os estudos, né, do regulador. E então, assim, não tem diferença nenhuma para a empresa e nem para o cliente hoje em dia, né? Com certeza. Eu me lembro que recentemente, quando vocês estiveram aqui, Roberto, vocês falaram da possibilidade de um projeto de regularização de ligações clandestinas. Ainda está de pé esse trabalho? Está, a gente pretende ter uma projeção de investimento em torno de 80 milhões nos próximos 2 anos, que não é só para regularização de clandestino, a maior parte sim, né? Mas para combate a fraudes de uma maneira geral, né?
Isso vai acontecer tanto aqui no Vale do Paraíba como no Alto Irene, toda a nossa área de atuação. E a ideia é eliminar esses núcleos, regularizar esses núcleos de tal maneira que a gente minimize muito esse impacto. Lembrando que tanto o famoso gato, né, que são as fraudes, e as ligações clandestinas, elas impactam na tarifa que todos pagam, né? Então, parte dessa perda de energia que não é faturada, que não é registrada, ela compõe o valor da tarifa. Então, todo mundo acaba pagando. Então, né? tem um percentual a mais já pensando nisso, nessa fuga, né? Tem um percentual que o regulador admite para cada empresa que vai existir uma perda, que sabe que existe essas questões, e muitas vezes não depende da empresa. A maior parte das vezes não depende da empresa. Por exemplo, para regularizar determinado núcleo, tem que ter arruamento, tem que ter a liberação às vezes da prefeitura, às vezes de outro órgão, às vezes é particular o lugar. Então tem questões ambientais, então tem uma dificuldade muito grande para a gente conseguir regularizar. Não depende da vontade da EDP, que, lógico, para nós é importante, né? Porque é mais um cliente regularizado, pagando sua conta, sendo registrado o consumo, e para os clientes em geral, que todo mundo, né, não teria esse valor na tarifa, ter o recolhimento de imposto, o retorno desses impostos em benefício para a população, né? Então é o melhor dos mundos que não tivesse nada disso. Né? Então essa regularização de ligações clandestinas depende então mais de um aporte da prefeitura do que da EDP. Na verdade é uma parceria, né? Porque tem áreas invadidas, então precisa dessa regularização, tem questões fundiárias, questões ambientais, né? Às vezes no litoral mesmo a gente tem bastante dificuldade por questões ambientais, a gente não pode entrar com a rede, apesar da pessoa estar lá, a gente não pode entrar com a rede, então tem toda uma tratativa que é feita com a prefeitura, com os órgãos ambientais. Então existe uma parceria, né? O poder público também tem essa intenção, né, de regularização, mas nem sempre para eles também, não depende só deles às vezes, entendeu? Então é bem complexo essa questão. Olha só, em relação, aqui no Vale do Paraíba, vocês têm números e dados em relação aí ao montante de locais clandestinos e irregulares, Roberto? Olha, nós temos aí nós temos aí por volta de 55 mil locais para regularização de instalação clandestina. Só no Vale do Paraíba? Não, isso na área de concessão na área de toda. Concessão, tá. A maior parte está no Alto Tietê, né? Mas aí nós estamos falando em torno de 20 mil, 15 a 20 mil no Vale do Paraíba, espalhados para os municípios, né? É lógico que às vezes o município maior, proporcionalmente, ele também tem o maior número de ligações clandestinas, de irregularidades. Mas no Vale do Paraíba é um pouco menos do que nós, quer dizer, até bem menos do que nós temos no Alto Tietê. No Alto Tietê, né? Ana Lúcia Ferreira, o Roberto Miranda conosco, pois não, Ana? Sim, Doni, duas participações aqui. A primeira da Lenice é um caso bem pontual, ela é aqui de Jacareí, deixou o número da instalação. Ela conta que há 3 meses teve um problema na sua instalação, pediu a presença da IDP, a IDP esteve no local e constatou que o relógio poderia ter algum problema. O lacre então foi retirado, está até agora sem lacre, e eles disseram que alguém voltaria então para fotografar, para resolver ali o problema do lacre. Foi fotografado, mas ninguém voltou até agora para resolver. Ela fez toda a troca do disjuntor, toda a troca de tudo que envolve ali a questão do relógio, mas o relógio em si ainda permanece ali com um problema. Ela deixou aqui o número da instalação e pede então providências da IDP. Depois a gente vai passar então para o Roberto verificar esse caso. E também tem um outro relato que chega de forma anônima ali na região da Rua Aliança, em Jacareí. Algumas pessoas têm abordado ali algumas residências, se identificando como técnicos da EDP para entrar nas casas. Algumas pessoas não entenderam muito bem a abordagem, não abriram as portas, gostariam de uma orientação em relação a esse tipo de abordagem. Roberto, por favor. Então, isso é importante, né? Bom, falando dos dois casos, o outro caso a gente tem que ver realmente, depois passando para a gente vai verificar o que está acontecendo. Com relação a funcionários da EDP, todos estão devidamente com crachá, né? Então crachá, com uniforme. Então esse é o principal ponto. Existem casos, né, que a gente realmente tem que ir até a casa do cliente. A gente não cobra nada
no local, quer dizer, tudo que o cliente tem que pagar, ele vai ter que estar pagando ou na fatura de energia, ou no boleto, mas via empresa mesmo. Então, essa questão de eu tenho que olhar e você tem que me pagar uma coisa, isso não existe. Eu acho que a cliente tem razão, na dúvida, não permite a entrada e liga pode ligar no 0800 721 0123, eles verificam se existe alguma ordem para o local ou coisa parecida, né? E normalmente, com raras exceções, nós temos que entrar na casa do cliente. A gente entra até onde está o medidor de energia, o relógio lá, né? O famoso relógio, porque até lá que é a nossa responsabilidade. Em alguns casos, em alguns programas que a gente faz de eficientização, em alguns bairros específicos, a gente acaba entrando até para trocar as lâmpadas, mas é muito pontual. Então, a cliente tem razão. É importante ver, tem crachá, qual o serviço que você vai fazer, né? A entrada dele 90% das vezes é até o medidor só, e não pague nada, de forma alguma, para qualquer colaborador que se diga, né, colaborador da EDP, que se ele for colaborador da EDP, ele não vai estar recebendo nada no local. Então, não se paga absolutamente nada. Pois não, Ana Lúcia? Sim, Doni, a participação aqui da nossa ouvinte, ela gostaria de saber quais são as taxas que estão sendo colocadas aí na conta de energia. Ela explicita aqui, né? Distribuição, transmissão, encargos, enfim. Para ela isso aumenta muito a conta para o consumidor. É a Marlene do Parque Meia Lua. A pergunta dela é interessante, Roberto, porque poucas pessoas leem quando chega a conta de luz, né? O Roberto já nos explicou aí, nós estamos aí na bandeira vermelha, então, mas vai reduzir aí a revisão tarifária que vai cair 3 pontos alguma coisa. Quer dizer, tira com a mão, põe com a outra. Então explica, por favor. Vamos lá, a fatura realmente é bastante complexa, até pelas questões tributárias que se tornam mais difícil ainda. Cada estado basicamente tem uma regra, né? A fazenda dos estados tem uma regra diferente. Não é padronizado, então? Não, por exemplo, o ICMS, que é estadual, né? No estado de São Paulo é de uma forma, em outros estados tem uma outra forma. Mas o que vem cobrando na conta, basicamente? E foi boa pergunta dela. É a geração, que aí nós comentamos da bandeira, né? Então, assim, esse valor que vem lá marcado geração, a EDP faz o quê? Pega esse valor e repassa para a geradora, a hidrelétrica, a termoelétrica, seja o que for. As transmissoras são aquelas torres grandonas que a gente vê por aí na rua, que traz a energia lá da geração até a distribuidora, que no caso é a EDP. A distribuição, que aí sim é a EDP. Depois que chega para a EDP, que nós fazemos a distribuição para as residências, para as casas, para as indústrias. E tem os encargos e tributos, né? Os encargos são o quê? É aquela parcela que é utilizada para algum desconto para algum tipo de cliente. Então, sei lá, o cliente rural, ele tem um desconto na tarifa. O irrigante tem um desconto na tarifa. Clientes... O irrigante é aquele que utiliza água para irrigar a plantação e tal. Alguns que se enquadram nesse daí. Água e esgoto tem desconto na tarifa. Então tem cliente tarifa social. Tem um desconto e alguém paga por isso. No caso somos todos nós. Então tem essas questões. Então geração, transmissão, distribuição, né, que são empresas diferentes, segmentos diferentes, e encargos e tributos. Os tributos tem o ICMS, né, que é o imposto do estado, e PIS e COFINS, que é federal. Para você ter uma ideia, uma conta de R$100 hoje, com essa configuração atual agora, apenas R$17, 17,6 aproximadamente, é da EDP, é da distribuição. E com esse valor que nós ampliamos a rede, paga o salário de todos os funcionários, faz a operação funcionar com veículos, enfim, constrói subestações e assim por diante. Porque toda a operação da distribuição, considerando uma conta de R$100, 17, né, arredondando aí, 17% é da distribuição, 30% é lá da geração, mais uns 7, 8% é da transmissão, e 40%, 42% é imposto e encargo. Mais ou menos isso. Não sei se deu 100%, mas arredondando é isso. Mais ou menos dá por aí. Então, vamos colocar aí quase R$80
reais vai para redistribuído e no caso R$20 ficaria com a IDP. Vamos fazer arredondando é isso aí. Seria isso aí, né? Isso. Arredondando ficaria então com a IDP. Vocês recebem muitas reclamações aqui, Roberto, sobre oscilação de energia? Então, não temos um grande número de reclamações, mas existem sim. Muitas vezes ocasionado até pelo que a gente falou do clandestino, né? Então você pega uma área que tem várias ligações clandestinas. Esse cliente não está cadastrado, a gente não tem essa previsão, não sabe o quanto ele vai gastar, o que ele está gastando, o que ele tem na casa dele. E ele está utilizando uma energia, a revelia, a qual também atende os seus vizinhos que estão regulares, certo, ou o entorno que está irregular. E isso acaba prejudicando a qualidade de fornecimento desses clientes. Então, assim, a gente não tem um número elevado, mas existem e pontualmente, né, quando existem esses casos, a gente acaba atuando, fazendo algum serviço para poder regularizar isso. Esse é um ponto importante também, assim, quando eu ligo a minha casa, né, eu nunca mais na vida eu peço alguma alteração de carga, né? Ou seja, eu falo que eu aumentei a minha carga, né? Então é uma coisa que a gente vai descobrindo, lógico, com o carregamento da nossa rede, e a gente vai ampliando para poder atender. Mas assim, quando eu comprei uma casa que foi construída em 1970, por exemplo, ela tinha uma carga lá, sei lá, de 6 kW. Hoje só o chuveiro dá mais do que isso, né? E eu não peço nenhum acréscimo, né? Então isso causa um problema de qualidade também. Por exemplo, se eu faço o meu puxadinho ali, um cômodo ali, outro a mais, eu estou aumentando a carga. Está aumentando a sua carga. O ideal seria o quê? Que você fosse até a EDP e falasse, olha, a minha carga atual é essa. Até para você poder atualizar a sua instalação interna. Porque a sua instalação interna ela tem que estar proporcional à sua carga. Ou seja, a potência dos seus aparelhos todos tem que ter uma fiação adequada, uma proteção adequada. Porque pode colocar em risco até a sua casa, pode pegar, né, ter um curto, ter incêndio, coisas do gênero, ou uma fuga de corrente, ou até gastar mais, pelo próprio aquecimento da fiação. Eu, como jornalista e não como eletricista, eu sempre achei que o relógio regulava tudo isso, passava pelo relógio e ele regulasse a potência que entra na residência. Então isso não acontece. Não, o medidor é só para registrar o consumo. Não tem nada a ver com a questão da potência, né? Então, assim, o que tem a ver com a potência o que a gente vai disponibilizar, por exemplo, eu preciso colocar um transformador para te atender, né? Se você aumenta muito a carga, o entorno todo aumenta, eu tenho que mudar esse transformador, colocar mais transformadores, de tal maneira que a qualidade de fornecimento para você não tenha essa oscilação, não tenha problemas. Mas normalmente 99% das pessoas vão aumentando sua carga, trocando chuveiro mais potente, colocando freezer, e ninguém avisa a gente, né? A gente vai vendo pela nossa rede e vai ampliando, mas mesmo assim a pessoa pode ter um prejuízo interno. Oi, Ana Lúcia Ferreira, pois não, Ana? Sim, Dona Carmesita Maria de Jesus, do Jardim Pedramar, conta que tinha aí na casa dela uma caixa de luz bem antiga e foi providenciar aí a troca junto à EDP. Ela esteve na EDP em maio, fez a solicitação, os técnicos foram até lá e fizeram e desligaram então a energia. A informação que ela recebeu naquela ocasião é que eles voltariam em 6 de junho para fazer então o religamento. Deram esse prazo aí para ela fazer a troca dos equipamentos e eles voltariam automaticamente no dia 6 de junho. E não foi o que aconteceu. Até agora eles não voltaram, já está em agosto e ela ainda permanece com a energia utilizando o gato que foi feito pelos próprios funcionários da EDP Bandeirante nesse período aí enquanto ela fazia o reparo. O fato é que ela espera agora esses técnicos, está esperando eles desde junho, até agora eles não apareceram. Já anotamos aqui os dados dela, vamos passar também para a equipe do Roberto. E também uma participação do Paulo Sérgio, do Jardim das Indústrias. Ele disse que na casa dele moram apenas 3 pessoas, não tem ar-condicionado, não tem micro-ondas, não lava roupa na máquina de lavar e a energia vem um absurdo. Ele pagou R$150 e não consegue abaixar de jeito nenhum. Gostaria de uma explicação do Roberto em relação a esse assunto. Vamos lá, Roberto. O valor médio, para você ter uma ideia das faturas de energia, é em torno de R$140. Então ele está dentro da média, né? Agora, o que precisa olhar, né? Que ele precisa ver, que a gente não sabe, o consumo não se mede pelo número de pessoas, nem pelo que você tem dentro. Tem várias características que você tem que avaliar. Hábitos e costumes, período de uso dos equipamentos,
a instalação interna, como eu falei, se você tem vou dar um exemplo bem simples, eu acho que muitas pessoas devem se identificar com isso. Às vezes você liga o chuveiro, fica um cheiro de queimado, né? Isso já aconteceu comigo na casa. Né? Não fica aparecendo cheiro de queimado, alguma coisa. Por exemplo, essa fiação que está vindo, essa rede que está vindo para atender o chuveiro pode não estar adequada, né? Então isso, por si só, fora o risco, né, que é muito grande ter um curto e ter um incêndio, existe uma perda de energia, né? Tem um aquecimento natural que existe a fiação e está tendo uma perda de energia. Então tem que olhar tudo isso. Geladeira, a porta da geladeira está vidando corretamente. Eu não coloco produtos quentes na geladeira, não seco roupa atrás da geladeira. Todas essas questões impactam em consumo. Quando eu desligo a televisão, eu tiro da tomada, não deixo aquela luz de LED acesa, ela consome também. Como é que está a minha iluminação? É uma iluminação de LED mais econômica? Não é. Eu uso mais a luz. Então, assim, tem N fatores que vão contribuir para o consumo. Apesar de financeiramente ser um valor alto, que o ouvinte colocou aí, é um valor médio comum. A energia não está tão barata, né? Ainda mais você pega aí 40% de imposto, mais de 40% de imposto de encargo, isso encarece realmente. Mas é um valor médio, um valor comum. Digamos assim, normal, né? Para 3, 4 pessoas. Aqui no caso, Roberto, por exemplo, no caso do Paulo ou Sérgio, em relação a isso, a troca de lâmpadas para LED pode ser um item interessante? É interessante. Então, o LED ele pode economizar até 50% a mais. E o tempo de vida útil dessa lâmpada é muito maior. Ela dura 8 vezes mais do que uma lâmpada que não seja de LED. Né? Então tem que olhar essas várias frentes. Por exemplo, não tem ar-condicionado, mas tem chuveiro. Qual que é o tempo de uso do chuveiro? Nesse período de frio que a gente está usando na posição inverno, né, que gasta 30% a mais, o ideal é que você reduza o tempo de banho, né? Entre no máximo 8 minutos. Né? Se você não pode utilizá-lo na posição verão. Então tem vários fatores que vão impactar no consumo maior ou menor. Até eu fiz essa pergunta, Paulo, pelo seguinte, o Paulo Sérgio lá, que eu acabei trocando, uma vez por mês eu comprava uma lâmpada LED. Uma vez, daqui a pouco no ano eu já troquei tudo, e a economia, hoje eu não passo de R$100 em casa, não passo de R$100. Quando passa de R$100, opa, o que aconteceu? Não pode. E a pergunta da Carmesita, em relação à questão da troca do relógio lá, viu, Roberto? Que ela perguntou lá no Pedra sim, a gente vai pegar esses dados e verificar. Normalmente acontece o que ela falou realmente, que a gente precisa trocar o padrão, a gente deixa ligado direto, né? Para não ficar sem energia, ela troca o padrão, a gente volta para ligar um novo padrão de energia. Não sei o que aconteceu, a gente precisa verificar, mas a gente entra em contato com ela e solicita essa resolução desse problema. O Roberto vem aqui, ele sai com um calhamaço de demandas aqui na Rádio Mensagem. Pois não, Ana Lúcia? Sim, a Solange do Maria Amélia gostaria de saber quando o consumidor não atinge a média, se o valor acumula para o mês seguinte. Tem eu acho que ela deve estar falando de uma conta extrato, que são valores até R$50 aí, que são valores pequenos, né? Que quando não atinge esse valor, essa conta vem sem valor e vem acumulada na próxima conta. Essa é uma regra de faturamento que existe. Se o cliente quiser pagar todo mês, ele pode solicitar a EDP e aí começa a pagar independentemente do valor. Mas sim, nesse caso aí de conta extrato, se a pessoa não atingiu os R$50, porque às vezes a casa está vazia, ou às vezes a pessoa não gasta mesmo, né? Por incrível que pareça, tem pessoas que gastam bem pouco. E aí acaba vindo no mês seguinte até atingir o montante total de R$50 ou mais. Isso acontece muito no litoral, onde as pessoas utilizam para... Tem bastante caso essas questões do litoral, que a pessoa só vai em temporada, período de férias e acaba ficando a casa vazia, né? Daí ela acaba pagando a cada 2 meses, dependendo do consumo dela. Esse é um motivador, mas isso acontece para toda a área de concessão. Essa é uma regra que o cliente pode também optar por descadastrar desse processo e começar a pagar mensalmente. Oi, Ana, pois não? Sim, Doni, em relação aos serviços prestados pela EDP, a ouvinte Lucimara gostaria de saber como funciona o convênio médico e se tem algum hospital conveniado, se fica aberto aí até que horas, enfim, como que funciona isso e se isso é descontado na conta de energia. Então, existem algumas empresas, né, que fazem a cobrança via fatura de energia. Então tem hospitais, tem jornais, tem alguns planos de saúde. Como é que funciona isso? Na verdade, o plano de saúde
faz o contato com o cliente, ele vende esse produto, e uma das opções do cliente pagar esse plano é na fatura de energia, né? Então, assim, a EDP apenas recolhe esse valor e repassa esse plano. A empresa não tem esse plano aí de saúde, na verdade, né? Então, eu não sei informar. Tá, ok, então. Tem mais uma pergunta aí, Ana, por favor? Não tem não, né? Não. Ok, então. Deixa eu só registrar aqui um processo de regularização do munícipe que o inquilino fez a ligação clandestina na casa está querendo fazer o parcelamento ou o pagamento da fatura e não consegue a fatura nas agências para realizar o pagamento. O que ele pode fazer, Roberto? Dá para orientar isso nosso ouvinte? Você compreendeu aqui a pergunta? Eu acredito que sim. Bom, eu acho que é bom até destacar um ponto aí que eu acho que ele chamou a atenção para uma questão bastante importante, que ele está falando de inquilino, né? Uhum. Às vezes a pessoa aluga a sua residência e não quer transferir a fatura de energia para o nome do inquilino. Esse é um erro comum das pessoas, porque diferentemente de água que está vinculada ao imóvel, a fatura de energia fica vinculada ao nome da pessoa que está lá. Então, se eu alugo, mas eu deixo o meu nome lá, eu acabo sendo responsável, acabo sendo negativado, acabo sendo cobrado. Então, o ideal é que se eu alugo a residência, transfiro para o meu inquilino, transfiro para o responsável e eu deixo de ter responsabilidade pelo aquele débito, né? Nesse caso aí, se existe a regularidade, já foi faturado, a gente faz acordo, faz parcelamento, precisava entender o porquê que ele não está conseguindo fazer. Talvez não esteja no nome dele, por exemplo, está no nome de um outro e ele está querendo fazer esse acordo. Aí precisava entender aí, ver se tem como a gente transferir para ele, porque eu não posso responder por um terceiro, né? Se não tiver no nome, fica mais difícil, né? Fica mais difícil, né? Ou tendo contrato teria que ter um contrato de locação, enfim, a gente precisava entender esse caso. Mas normalmente a gente faz parcelamentos e faz acordo, depende do montante, depende do valor, né? Tem algumas variáveis aí que a gente precisa avaliar. Mas me passa o caso, a gente entra em contato com a cliente também para esclarecer isso. Tá, eu vou passar então para a assessoria do Roberto aqui. Para uma última pergunta aqui, Roberto, o que significa trocar o padrão? É trocar a caixa de energia? Trocar a fiação? O poste ou tudo? O que significa? O Carlos Alberto de Alim do Portal. Tá certo. O padrão, nós estamos falando da caixa onde vai o medidor ali e o poste. Quando eu falo padrão, eu estou falando basicamente do poste do cliente, aquele postinho do cliente, e a caixa que vai o medidor. Então, o padrão é isso, né? Então, ele pode trocar o padrão. Ele vai colocar se o poste dele não for compatível, não estiver dentro das normas, ele tem que trocar o poste, a caixa, né? Disjuntor, aquela parte interna da caixa, esse é o padrão. Ok, então. Para fechar, a criançada já voltou para as aulas? Teve muita pipa aí arrebentando a fiação? Muita pipa. A gente sempre tem vários eventos. Eu até posso relatar uma coisa que eu presenciei, falando em pipa, porque além do prejuízo para as pessoas em relação ao fornecimento, né, nós temos inúmeras interrupções que são ocasionadas por pipa, que acaba cortando a nossa fiação. Eu estava em Mogi, né? Esses dias aí vi um menino de uns 10, 12 anos com uma vara de bambu de uns 4, 5 metros correndo com mais uns 3 meninos atrás de pipa. Eu parei o menino lá e falei, né? Você não, pelo amor de Deus, não coloca isso na nossa rede. Não vai tentar tirar uma pipa aí de forma alguma e muito menos, né? Utilizando um bambu, que o risco é muito grande. Então, assim, tem um impacto na qualidade, tem um impacto, porque a gente vive, tem muitos clientes que são interrompidos o fornecimento em razão de pipa, mas o que a gente mais alerta é a questão da segurança, né? Porque na tentativa de tirar uma pipa da nossa rede, essa criança ou esse adulto, às vezes, pode tomar um choque e vir a falecer. Então, assim, ideal é que empine pipa em local que não tenha rede de energia elétrica e, se porventura essa pipa cair na nossa rede, não tente retirar de forma alguma. Ah, ok, então. Em relação à questão da troca de parcelamento, está no nome do proprietário mesmo, viu, Roberto? Está dizendo que está no nome do proprietário, dá mais ou menos aqui uns R$6.000 aí para fazer o parcelamento, e não está conseguindo nem no nome dele.
tá ok? Mas depois eu passo para você aqui. Passa pra gente. Eu passo para você aqui esses dados aqui para que esse nosso ouvinte que está acompanhando aí possa ter o atendimento padrão da IDP, né? É preciso entender o que está acontecendo. Exatamente. Deixa eu fazer uma última pergunta aqui da nossa ouvinte que acabou de mandar aqui a pergunta aqui. Deixa eu só registrar. Como passo para o meu nome a conta se está no nome da mãe falecida ou padrasto falecido? Isso é possível? É possível. É só ela levar uma... Porque assim, a gente não vincula o inventário, por exemplo, ao nome da pessoa lá que faleceu ou não. Então assim, com RG, se é residencial, né? RG, CPF, uma fatura de energia, né? Não tendo nenhum débito, rapidamente ela vai algum posto nosso, porque aí não é que a gente não quer fazer via call center e tal, é que existe uma exigência regulatória que eu tenho que ter o cara crachá. Então ela tem que ir lá com olho no olho. Olho no olho. Com os documentos dela, RG, CPF, a conta de energia e solicitar a transferência. Tá bom, então. Roberto, olha, se deixar a gente fica aqui batendo um papo, falando um pouco mais sobre energia, então. Obrigado pela presença mais uma vez, hein? Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui e a gente conversar um pouco aí sobre energia elétrica. Obrigado. Obrigado a você, Roberto Miranda, gestor executivo de relacionamento da IDP. Eu falei sobre a questão das pipas e fazendo até uma menção de um amigo nosso, particular lá da Vila Garcia, que o filho dele sofreu, né, nesses últimos dias por conta de pipa, né? Ele estava indo para a Eurialo de Jesus Hermínio, aquela pipa, né, aquela linha com cerol, quase, né, decepou o pescoço desse jovem, né? Graças a Deus está bem, e a gente faz essa campanha aí, né? A questão da pipa com cerol, por isso que eu fiz essa pergunta para o Roberto aí, que olha só, se consegue cortar um fio de energia, imagine a pele da pessoa, né? Imagine a pele, então é muito complicado, né, Roberto? Não, faz um estrago tremendo, e além do cerol, agora tem uma linha chilena, né? Chilena, que é pior ainda, que é pior ainda, pra você ver. E a nossa fiação é uma fiação grossa, né? Não é um fio qualquer que ele corta. E chega a cortar e derrubar nossa rede. É um negócio impressionante o poder de corte, né? E o quanto é agressivo e quanto pode matar uma pessoa, né? Então a pipa realmente é legal, né? Mas você tem que fazer num lugar aberto, sem cerol, sem essas linhas, para não colocar em risco nenhuma vida aí, que a vida é mais importante do que tudo, né? Nos tempos idos não tinha nem esse problema, né? A gente ia pro morro lá, soltar pipa, não tinha problema nenhum, não matava ninguém, não machucava ninguém, né? É verdade. Agora até a pipa tá machucando os outros, viu? Vamos ao intervalo e já voltamos. Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8h56. No Jornal da Mensagem, direto do DECOM, Departamento de Comunicação, as principais informações da Diocese de São José dos Campos. Alô, Bruno Andrade. Bom dia, Bruno. Bom dia, Doni. Bom dia, ouvintes da Rádio Mensagem. O Papa Francisco retoma as tradicionais audiências gerais das quartas-feiras, neste dia 7 de agosto, na Sala Paulo VI, devido ao calor forte do verão italiano. Os fiéis puderam acompanhar a catequese do pontífice sobre os Atos dos Apóstolos, em continuidade à reflexão do final de julho, quando se fez uma pausa para as férias. Exortou que a igreja deve ser pobre para os pobres, que não fecha os olhos, mas abre o olhar e estende a mão ao outro sempre. E em um vídeo, o Santo Padre pede pelas famílias e que se reze por elas, para que possam se tornar escolas de verdadeiro crescimento humano, nas quais as pessoas possam aprender uma vida de oração e amor. Essa é a intenção de oração para o mês de agosto, com o tema As Famílias, um laboratório de humanização.
O Papa volta o olhar para as famílias e nos pede que orientemos nossas intenções de oração para tudo que nos favoreça as famílias, para que elas se tornem verdadeiros lugares de crescimento humano. Para o Santo Padre, as famílias são o melhor legado possível que podemos deixar para o mundo e o futuro. Que mundo queremos deixar para o futuro? Pergunta-nos o Papa. Deixemos um mundo com famílias. Cuidemos das famílias, porque são verdadeiras escolas do amanhã. Francisco nos recorda, rezemos pelas famílias para que, graças a uma vida de amor, se tornem cada vez mais laboratórios de humanização. Nesse próximo domingo, todas as paróquias farão a abertura da Semana da Família, uma ótima oportunidade para rezar nessas intenções. Participe! Acesse nosso site Diocesesjc e confira mais notícias. Ótimo dia para você, Dona, e todos os queridos ouvintes da nossa Rádio Mensagem. Da redação do Departamento de Comunicação da Diocese de São José dos Campos, Bruno Andrade. Muito obrigado, Bruno Andrade, pela sua participação. Você volta amanhã com outros detalhes para a gente também. Vamos a mais um breve intervalo, Robin. Já o Jairo Fortes tem informações do esporte para todos. Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. Muito bem, de volta com o nosso Jornal da Mensagem, 9 horas mais 2 minutos. Esporte. Alô Jairo, conte-me tudo, não esconda nada. Voltando ao Jornal da Mensagem para comentar a rodada do Brasileirão, a Copa do Brasil em jogos de ida, quartas de final e o Brasileirão Série B. Campeonato Brasileiro, Série A, completando a 13ª rodada. Segunda-feira, às 20 horas, Grêmio 3, Chapecoense 3. Grêmio sofre, empata com Chapecoense e Cruzeiro cai para 18º entre 20 times. Só na sexta rodada, o Grêmio venceu a primeira partida pelo atual Campeonato Brasileiro, 1-0 sobre o Atlético em Porto Alegre, antes da parada para a disputa da Copa América, e nas duas partidas após o torneio, ganhou 3 em sequência. 1-0 no Fortaleza, o mesmo placar sobre o Botafogo, o único triunfo fora de casa até aqui, e 2-1 em cima do Vasco. Não venceu mais. Pior, empatou 3-3 na noite da segunda-feira com os times da zona de rebaixamento, a Chapecoense, que coletou ponto na capital gaúcho e, como esteve à frente do placar, quase repetiu o feito que Santos e Fluminense, que lá venceram, semifinalistas da Copa do Brasil e nas quartas de final da Libertadores. O Grêmio só não entra em crise, graças ao mata-mata que ainda disputa. Copa do Brasil 2019, quarta de final, jogos de ida. Nesta quarta-feira, dia 7/8, Mineirão, 21h30, Cruzeiro Internacional. Cruzeiro não vem bem no Brasileirão. Domingo perdeu para o rival Atlético Minas Gerais por 2-0. O time celeste ocupa 18º lugar do campeonato na zona de rebaixamento. Cruzeiro está apostando suas fichas na Copa do Brasil para salvar o ano, mas terá pela frente o Nacional muito motivado, que ao contrário do seu adversário, faz um campeonato brasileiro muito bom. Outro jogo das quartas de final da Copa do Brasil acontecerá na próxima quarta-feira, dia 14/8, às 21h30, na Arena do Grêmio, Grêmio Porto Alegrense e Atlético Paranaense. Ainda Campeonato Brasileiro Série B, terça-feira ontem, dia 6/8, 19h15, Atlético Goianiense 0, CRB 1. Às 21h30, América de Minas Gerais 4, Londrina 3. Ainda pela segunda divisão do Paulista, segundona, São José joga pelo empate. Joséense precisa de rodada perfeita para avançar na próxima rodada, no próximo domingo, dia 11/8. Abraços, amigos do Jornal da Mensagem. Volta às 10h30 com mais esportes. Muito obrigado ao Jairo Fortes. Volta daqui a pouquinho às 10h30 com outras informações. E também voltamos às 10h30 dentro do Papo com Assunto. E depois, ao 12h15, o programa Falando de Vida, trazendo mais um tema importante para todos nós. Um grande abraço para você. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua participação. Lembrando que as participações aqui pelo nosso WhatsApp a gente vai encaminhar para a assessoria da IDP
para que eles possam entrar em contato com vocês e dar uma resposta com mais propriedade, com mais calma para vocês também, tá bom? Um abraço, fiquem todos na paz. Tchau, tchau. Você acompanhou o Jornal da Mensagem.